Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais um dia no Protes Club. Eu e o Saulo estamos mais um dia aqui para distribuir conhecimento, conversar com vocês e tenho certeza que vai ser um dia espetacular, outro dia espetacular para todos nós. O Saulão já vai pedir para entrar aqui para a gente começar a nossa discussão, que hoje é cimentação de facetas e lentes de contato. Acho que é um assunto que interessa a muita gente, né, gente? Principalmente porque nós vamos conversar bastante sobre como economizar nessa hora. O Paulo já está entrando. Vamos que vamos. Vai ser um dia bem legal, galera. Fala, Saulão! Feja, deixa eu só tirar aqui minha tela de cancelar. 2 minutos que a gente não se vê. Pois é. Tranquilo aí? Tudo certo? Tudo certo. Então, animado para mais um dia de Protes Club? Pois é, legal estar com o pessoal de novo aí do nosso grupo, né? Tá conversando sobre esse tema aí bastante discutido, né? E eu acho que a gente já tem um tempo aí de fazendo, né? E repensando e vendo as coisas. Acho que a gente pode trazer bastante coisa legal para a gente conversar nesse dia de hoje. Com certeza, vai ser um top, Saulão, vai ser top de novo. E hoje o tema que o pessoal escolheu foi cimentação de facetas e lentes de contato, né? Cimentos resinosos, resina flowns, resinas termoaquecidas. Discutir um pouco sobre isso, né? Legal, eu acho que eu estava pensando até quando a gente estava debatendo esses temas no nosso grupo lá, né, que temas que a gente ia desenvolver e tudo mais, uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho interessante a gente trazer, talvez por que esse tema se tornou atual, é que quando a gente começa a pensar em laminados, parece que deixou de ser um pouco aquela moda que a gente via alguns anos atrás, né? Aqueles tratamentos com aquelas sobreindicações enormes que a gente via, parece que o pessoal hoje em dia está um pouquinho mais repensando a ideia dos laminados, né? Talvez por tratamentos insatisfatórios, né? Talvez por situações que não atendeu as expectativas, né? Eu acho que o fato, principalmente de dentistas que se forçavam a caminhar nesse caminho de laminados, começaram a perceber que às vezes você tem vários problemas quando você começa a sobreindicar ou quando você começa a receber os trabalhos com insucessos, né? E aí essa parte da cimentação começa a entrar bastante em jogo, né? Em xeque, né? Que tipo de material seria mais indicado, quais teriam menor chance de intercorrência, né? Porque o simples fato da gente fazer um processo de cimentação em coroas, né? Quando você vai para laminados, eu acho que a situação torna-se muito mais delicada, né? Muito mais chance a gente ter insucessos, né? Em virtude da gente não ter nenhum outro tipo de resistência a garantir na peça, a não ser aquela adesiva. Então eu acho um tema bastante interessante a gente trocar algumas ideias nesse processo de tentar, talvez levantar alguns pontos, não criar uma seita, né? Do tipo, eu sou da resina flow, eu sou da resina termoaquecida, eu sou do cimento foto, né? Mas a gente tentar lançar alguns pontos interessantes e que possa ser interessante para quem quiser também adotar um protocolo nesse processo de trabalhar com laminados. Eu acho que essa é a grande sacada do negócio. Eu acho que sim, acho que sim. E, Saulão, a cimentação é sempre complexa, né? Desde que a gente conversa de adesão, é complexo. A adesão é muito complexa. Aí junta adesão com uma facilidade de contaminação, com a escolha do material correto e sendo um tratamento totalmente técnico dependente, né? Então, eu acho que os cuidados que a gente tem que ter para conseguir uma cimentação adequada, para a gente ter sucesso em longo prazo, que tem que ser criterioso, né? E aquele negócio, né? Hoje é só cimentar. Não existe, né? Não existe, exatamente. A cimentação acaba sendo a cereja do bolo, né? A decoração final do processo como um todo, né? Qualquer descuido que a gente tenha no processo final, todo o processo desde o planejamento acabou caindo, né? Porque se o processo final não conseguiu coroar o trabalho inteiro, não adiantou de nada. Imagina um trabalho como esse, desse tamanho, né? Você, meses e meses trabalhando, expectativa, tudo pronto, seleciona a cor, seleciona tudo, e no dia da cimentação você perde todo o seu trabalho. Resultado, começa do zero de novo. Deve ser mole, não, né? Esse processo é tenso, é tenso. Sem dúvida. Então, eu acho que desde o adesivo certo, do fotopolimerizador correto, do tempo de cimentação, do material utilizado, do domínio da técnica, eu acho que é isso que nós temos que nos apegar aqui para conseguir um sucesso do tratamento, né, Saulo?
Perfeito. Eu acho assim, quando a gente para falar sobre cimentação, né? Eu acho que é interessante a gente discutir que a cimentação é uma das variáveis no controle final do sucesso, né? De um tratamento com laminados, principalmente quando a gente não tem a possibilidade de uma infraestrutura para mascarar um substrato com uma coloração um pouco mais difícil de lidar no resultado final, né? Então, eu acho que assim, talvez a grande maioria dos clínicos que se utilizam pura e unicamente dos os cimentos resinosos fotopolimerizáveis, basicamente se dá pela necessidade deles utilizarem o cimento Tri-in como se fosse uma carta na manga, né? Do tipo assim, na hora de executar um preparo, a gente dificilmente faz contas, né? Ou consegue fazer um planejamento mais criterioso de quanto a gente precisa fazer de desgaste para atingir o objetivo final, né? Exatamente. Depois de a gente fazer um preparo, a gente precisa se discutir que tipo de material cerâmico a gente utiliza como material restaurador. Porque eu tenho expectativas de opacidade, de lucidez, efeitos, né, mascaramento em diferentes materiais cerâmicos, principalmente quando a gente usa laminados cerâmicos para associação. O outro ponto que às vezes a gente debate, inclusive, acerca disso, é que tipo de sistema adesivo a gente usa, né? Você pega um autocondicionante, você pega um OptiBond FL, um Scott Bond, você tem 3 sistemas adesivos com colorações completamente diferentes, né? Sim. Que podem deixar o resultado final, dependendo da espessura do laminado, com um resultado completamente diferente daquilo que você planejou no primeiro momento, porque você tem um somatório de fatores. Assim, claro, eu penso, né? Em menor grau de quando você estratifica um material à base de resina composta, né? Mas você tem uma interferência de resultados, né? E muitas das vezes, o que eu percebo é que talvez os cimentos Tri-in, eles recebam um peso um pouquinho maior do que de fato eles teriam a condição de nos oferecer. E tem inúmeros trabalhos muito interessantes na literatura falando sobre isso, né? O fato de você comparar um cimento Tri-in com um cimento fotopolimerizado não garante que você vai ter o mesmo resultado. Isso é algo que me deixa de cabelo em pé, né? Porque até então era a única variável que a gente tinha de controle na tentativa de mensurar qual é o efeito final pós-polimerização, né? E a ideia de quem não usa Tri-in e usa o cimento não polimerizado e cuida com a luz do refletor, também não garante que depois da polimerização acontece uma reação química, tem alteração de cor. E, na verdade, isso já é mais antigo do que andar para frente, né? Sem dúvida. Porque a dentística faz isso, né? Da bolinha de resina polimerizada na pontinha da incisal, né? Porque percebe que o processo de fotopolimerização também altera a cor, né? Sem dúvida. Então, eu penso assim, nesse processo de quem só utiliza cimento foto, boa parte da justificativa está num fabricante te oferecer um kit que tem um cimento Tri-in, só que a gente não se perguntou se esse cimento Tri-in de fato é confiável, né? E existem algumas pesquisas, como eu citei, dizendo que indiferente da marca que a gente utiliza, indiferente do tipo, se o cimento é mais claro, mais escuro, mais opaco, mais translúcido, sempre que você compara um material não polimerizado com um material pós-polimerização, sempre você tem uma mudança de matiz, alguns em menor, outros em maior escala, mas você nunca tem um resultado que pode passar por imperceptível. Claro. Em testes de cor, você sempre tem uma alteração de cor. Então, nesse universo, eu penso só que cimentos foto, não dá pra gente dizer, eu acho que você vai concordar comigo, não dá pra gente dizer que não se utiliza mais, né? Mas, ou que é errado se utilizar, ou que os seus tratamentos ficaram aquém do que você planejou. Agora, se o sucesso está apoiado somente no cimento Tri-in, a chance disso não dar certo, eu acho que é muito maior do que o benefício de você, pelo menos, ter alguma coisa mais concreta, mais palpável do resultado que você vai chegar. Legal, legal. É bem isso mesmo, cara. E outra ponderação que a gente tem que ter é que depois de uma espessura, 0,9 aproximadamente, cimento nenhum faz diferença, né? Então, né? Então, a gente tem que ponderar muito isso nessa aula, porque a gente brinca que, entre a aula, o Felipão já adquiriu um selo aqui para nós, ó, show de bola. Né? Uma coisa interessante é o seguinte, a gente está tão preocupado no material, no cimento, não sei o que é melhor, o que não é. E a gente não para em nenhum momento para pegar a bula de nenhum material e ver a indicação deles, né? E do que eles são feitos, de como ele funciona. O dentista não tem muito esse hábito de fazer isso nessa aula. E se nós hoje pegarmos a bula de uma resina flow, de um cimento resinoso, um que custa R$400, um que custa 80, sabe o que muda na composição na bula?
a ordem dos produtos só. É a mesma coisa, a mesma carga, a mesma quantidade, só muda a ordem do que está escrito. Do que está escrito. Parece que eles pegaram a panela, misturaram tudo do mesmo aqui, ó. Né? E aí jogaram, esse vai para o cimento flow, esse vai para o flow, esse vai para o cimento resinoso. Para quem quiser comprar, compra qualquer um aí. Eu acho que tem, até por parte do fabricante, um certo glamour, né, no trabalho com laminados, e aí todo o material destinado a laminados, ele tem um valor agregado por si só, né? Como você vai comprar uma fita Teflon na Dental ou na farmácia, né? No supermercado, né? É basicamente a mesma coisa que você está comprando, né? Exatamente. Então, eu acho assim, nesse princípio que você falou, até a gente estava conversando com uma não lembro que turma que a gente estava, mas estava trocando uma ideia com eles, muita gente torce o nariz para cimentação com resina flow, pegando esse gancho que você estava falando, porque acaba voltando a uma ideia de comparar a resina flow à resina com pouca carga, né? Para aumento, talvez, de uma viscosidade, e na verdade, hoje em dia, isso não representa mais a nossa resina flow, né? As que a gente utiliza hoje para fazer cimentação de laminados, como você falou, ela tem a mesma quantidade em porcentagem de carga, tem a mesma partícula de carga, tanto de composição quanto de tamanho, né? E praticamente a mesma disposição delas, né? Só que o detalhe que vai mudar é que quem se interessa pela cimentação com resina flow não vai poder adotar um protocolo de isenção do cimento strain. Então, eu penso que a filosofia, desde o preparo do laminado, tem que ser reformulada. Porque caso contrário, você vai cimentar com resina flow, é igual ao cimento, mas as resinas não têm a mesma cor, né? Do que os cimentos, né? Se altera os fabricantes, você altera o resultado, né? Tanto de translucidez quanto de matiz, de cromo e tudo mais. Exatamente. Se a gente caminhar por esse lado, a gente acaba tirando a necessidade de usar cimentos resinosos, fotopolimerizáveis, né? Podemos caminhar para a linha dos cimentos flows e economizar um monte no consultório e ter os mesmos resultados, né? Absolutamente os mesmos resultados. Os mesmos resultados, igualzinho. E uma coisa até, para quem não sabe, né, tem cimentos, resinas flows que são translúcidas também, né? São translúcidas, exatamente. Você falou, né? Hoje em dia no mercado nacional, basicamente a NX3, né, da Care, e que é vendida como cimento foto, embora também seja uma resina flow, e a Tetric N-Flow também tem uma linha T, que você utiliza ela para cimentos, para resinas mais translúcidas. Elas até têm um certo grau de matiz e croma, mas quando você utiliza os laminados com efeito lente de contato, né, em torno de 0,3, 0,4 milímetros, não é o suficiente para que você altere drasticamente quando você seleciona a resina flow de acordo com a filosofia que a gente acaba adotando de selecionar de acordo com a cor do substrato, né? Ou do efeito que o laminado produz sobre o seu dente, né? Acho que essa é a ideia. Eu acho que se a gente seguir isso, a gente já tem uma economia grande. E se a gente quiser dar um passo maior em qualidade, depois que o Rogério Marcondes, a gente começou a conversar e uma coisa que eu não usava, e estou começando a usar agora, conhecer agora, não nem digo usar, né? Conhecer, que é a resina termoaquecida, que também não é preponderante para o sucesso, né? Mas que faz um sentido na economia, faz um sentido em longo prazo. O fato da gente conseguir usar uma resina, aí sim, com carga, mas com carga de partículas distribuídas de tamanhos certos. Porque quando você pega uma resina flow, né? Ele até deu um exemplo na live que eu fiz com ele, que eu achei muito legal o exemplo que ele deu. O fato de você pegar uma resina flow, você tornar uma resina flow fluida, ela pode ter em volume uma carga grande. Pode. Mas é diferente você ter assim dentro de um copo um pedregulho e um monte de água, o que tornaria ela mais mole, mais manipulável. E dentro do outro copo, um monte de partícula, o mesmo pedregulho, só que ele moído, com a mesma água. Entendeu? Você começa, com certeza, esse moído com a mesma água, a água penetra no meio das partículas, ele fica manipulável, ele fica mais viscoso, né? E te dá consistência. Para você tornar uma resina fluida, você pode ter até o mesmo volume da carga, mas a carga, as partículas não podem ser igual a essa daqui, porque essa daqui torna mais viscosa, que seria a resina composta, convencional, de viscosidade convencional. Se você tornar fluida, você teria que ter partículas em volume grande, você pode falar isso, você pode ter 1 quilo e 1 quilo em cada um dos potes, né? Só que uma vai ter uma pedra e o outro vai ter a mesma pedra particulada, o que vai ter a viscosidade e a outra vai ficar fluida. E aí,
a quantidade de monômero aqui, ó, sem carga vai ser grande, o que vai trazer com que você tenha um envelhecimento mais rápido, um manchamento mais rápido, uma resistência menor. E isso talvez, se a gente conseguisse trabalhar com uma resina que seja termoaquecida, a gente conseguiria sim, às vezes, aumentar a longevidade das nossas cimentações. Porém, é uma técnica muito mais sensível, né? Muito mais sensível. Eu mesmo tenho começado a usar e ela é difícil, cara. Não é uma técnica fácil para sair usando qualquer um sem preparo técnico. E aí, para você tocar uma técnica boa para uma boa plus, mas a boa plus é tão difícil que você tem dificuldade para trabalhar e conseguir um sucesso de qualidade, talvez continue usando aquela que você tem garantia de sucesso até você se tornar habilidoso o suficiente para usar outra que você acha que é um pouco melhor. Mas essa transição tem que ser lenta, não pode ser de uma hora para outra a gente virar aqui na internet e falar troca para esse sistema é ultra mega power melhor. Só que dificuldade técnica é grande, que todo mundo vai sentir dificuldade de fazer e talvez não acontecer o sucesso que a gente busca. E isso não é só na cimentação, né, Saulo? Que a gente está vendo em muitas áreas, né? Muitas áreas. A gente discute sempre aqui, né? De a gente querer jogar no mercado uma técnica nova, difícil de habilidade técnica, difícil, e tornar isso como se fosse coisa mais fácil, jogar no meio de todo mundo, que pode, às vezes, tornar uma técnica de excelência, tão criteriosa, mas de excelência, descrédula no mercado, porque jogou-se como se fosse tão fácil, começa a falhar, e o povo fala, não vou usar mais porque não funciona. Sim. Na verdade, funcionava se bem executada, mas para isso precisa treino. Então a gente tem que tomar cuidado, que nós falamos na internet, nós formadores de opinião, para não causar isso para ninguém, né? Não acabar com uma técnica boa por enviar uma mensagem que nem sempre é aquela real, né? Sim. Obviamente, quando a gente começa a ler em trabalhos científicos, né, quando você começa a entrar para essa onda, aquele do não deu diferença estatística, né? Não significa que você já atingiu o mesmo nível de confiança de alguma coisa que estava no mercado há inúmeras décadas, né? Exatamente. Então, essa maneira de pensar é interessante. Estava citando na questão da resina termoaquecida, eu acho interessante porque essas coisas elas vão em volta assim, com tamanho e velocidade, né? Você já parou para ver o histórico desses trabalhos publicados? A gente tem trabalho publicado dela do início dos anos, no final dos anos 90, né, início dos anos 2000, você já tem publicação acerca disso. Tem um trabalho no JRD de 2005, eu até vou colocar no grupo depois para a gente, lá, o pessoal que está acompanhando o nosso grupo, para ficar a par desse trabalho. E uma coisa que eu achei interessante, inclusive nas discussões mais recentes que eu ouvi sobre isso, é a ideia da gente associar a questão da resina termoaquecida ao aumento da taxa de conversão dos monômeros em polímeros, né? Dando para a gente uma resina, talvez um material cimentante, né? Com características mais próximas a características ideais e físicas, né? Do material, de acordo com o que ele sai daquelas características de ideais de temperatura e pressão que o fabricante faz lá dentro da fábrica, né? E eu acho interessante que, por vezes, muita gente se apoia nessa máxima, porque esses primeiros trabalhos apontavam que você tinha um aumento de 5, 10, 15, 20% na taxa de conversão quando você precisava ultrapassar um laminado de 2 milímetros, né? Ou uma espessura cerâmica de 2 milímetros. Né? E a gente precisa lembrar que há 20 anos atrás nós não tínhamos os materiais que a gente tem hoje. E pensando entre nós hoje, né? O laminado de 2 milímetros, quando é que você faz isso? A gente não faz coroa de 2 milímetros, né? Hoje em dia, com a possibilidade de mascaramento de substrato, você ficou muito menos refém de espessuras muito grandes, né? Então, eu penso que essa transição que você comentou, ela pode ser uma alternativa como uma preferência de um profissional que opta por uma resina A ou B, mas as duas estão no mesmo nível. O que eu acho assim, bastante insensato é o simples fato de a gente se apoiar em números e querer mudar conceitos ou filosofias, porque isso, por vezes, pode parecer muito recente, entendeu? Ou porque está em voga nos congressos mais novos, ou porque parece que está sendo desenvolvido mais pela empresa, mas, na verdade, uma oclusão mal estabelecida, um sobrecontorno feito numa peça de laminado, ou um preparo mal feito, dá para a gente o mesmo insucesso se você usar um cimento foto, uma resina flow ou uma resina termoaquecida. Se o processo inteiro não estiver linkado, a gente não tem uma variável para conseguir o sucesso em todo mundo, né? E a resina termoaquecida, acho que você vai concordar comigo. Como é que você vai escolher a cor da resina? Sim. Vai ser a mesma coisa que você vai fazer na resina flow, né?
Então, se a filosofia da construção do processo de cor não acontece desde o início, quando o paciente chega na cadeira, assim, poxa, eu tenho que sair desse substrato para cair nesse resultado final, eu vou ter que desgastar X milímetros, né, para conseguir esse efeito, a gente vai ter que cair no nascimento foto de novo, gastar R$ 400 por seringa, usar um Tri-Ink que não garante o mesmo sucesso no final, e no final a gente vai estar dizendo, tem que laminar de canino a canino, porque só um central nunca fica bom. Entendeu? Sem dúvida. Né? E aí vem nossa conversa, né? O sucesso está basado desde o planejamento inicial, né? Planejamento inicial. Da onde a gente quer sair, para onde a gente quer chegar, né? A gente tem um preparo hoje com uma cor tal, que cor a gente quer chegar, para chegar naquela cor, quanto a gente precisa ter de desgaste. Eu vi uma inspiração muito legal numa das aulas ali da SBO, da SBOE, que eu assisti a aula a entrada inicial ali do Baratielli. Ele falou um negócio legal. Falou assim, apesar dele ser amigo do Pascal Magno lá, ele falou assim, uma das piores coisas que ele disse na vida foi o termo minimamente invasivo. Foi a pior coisa que surgiu nos últimos anos na odontologia. Porque isso tem trazido muito problema de sobretratamento baseado nesse minimamente invasivo. E agora parece que desgastar pouco, você pode fazer facete de canina a canina, fazer facete de pré-pré, porque você está gastando pouco, né? Então você pode fazer o que você quiser. Então você tem muitos sobretratamentos embasados nessa filosofia do minimamente invasivo. Eu achei muito interessante a ponderação dele, porque é verdade. O que a gente conversa sempre. Às vezes, para a gente conseguir o sucesso do tratamento, em longo prazo, a gente precisa desgastar. Paciência. Se a gente sabe que para alterar cada tom de cor, a gente precisa de 0,3 e a gente quer passar de um A4 para 1, a gente sabe que tem que desgastar 0,3 vezes 4, senão a gente não vai chegar nunca. Então, e aí a pessoa quer fazer essa transição, não quer minimamente invasivo, desgasta 0,6 e quer fazer o quê? Milagre para conseguir. E aí quer tentar salvar essa diferença no cimento. No cimento, exatamente. Né? Que não vai ter jeito de fazer isso. Então, essa ponderação desde o planejamento, do que você quer, para onde você quer chegar, é que vai fazer o sucesso do nosso tratamento. Então, o conhecimento embasado vai muito além do que material a gente usa, do que a gente vai cimentar, desde lá no início dessa obra. Se errar no preparo, se errar no enceramento, você já errou em tudo. Se você não usar guias de desgaste, você não consegue garantir que você desgastou certo. Né? Não existe desgaste de 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 no olho, né? A gente precisa de alguma coisa para nos guiarmos nessas espessuras, para conseguir garantir que a gente vai ter essas espessuras, para conseguir fazer depois uma cimentação segura que vai atingir a cor que a gente quer chegar. Né? Você estava falando da ideia do minimamente invasivo, né? E, inclusive, era uma máxima que se tinha, né, há um tempo atrás, do tipo, quem não usa magnificação absurda, aqueles microscópios gigantescos, não consegue fazer lente de contato. Não consegue se não planeja. Né? Não consegue. Se você não consegue encerar um caso, se você não planeja uma situação inteira, se você não faz um planejamento protético de fato, como se o laminado tivesse uma indicação protética como tem uma coroa de um paciente que tem um dente amplamente destruído. Né? E hoje em dia, poxa, aí muita gente se sente na necessidade de desgastar pouco, aí não desgasta o suficiente, não atinge o resultado satisfatório, entendeu? E amanhã o cimento acaba tendo que resolver problemas que ele nem tem o poder de resolver, né? Lembra? E nem vai conseguir resolver. E nem vai conseguir resolver, né? 0,3 minutos de desgaste não é nenhuma unha, né? Uma unha tem mais do que 0,3 de espessura, né? Então, eu penso nessa nossa ideia de trabalho com laminados, o fato de ser minimamente invasivo, talvez quando a gente compara a ideia de um trabalho radical, como é uma coroa, né? Ou talvez no termo de um editorial, para mim, fantástico, Alessandro De Vigos, ele escreve um editorial numa revista, não lembro que revista de estética é, a parte mais ligada à parte de antropologia estética. E ele diz que minimamente invasivo é um conceito adotado pelo clínico de entender que nenhum material restaurador é mais biológico do que o tecido sadio. Não? Então, eu removo do dente aquilo que eu preciso devolver para alteração de forma e cor, que, afinal de contas, é a grande função da ontologia restauradora. Né? Mas, no mais, eu não preciso ir além, mas também não posso vir aquém, né? Porque, caso contrário, se eu vou além, eu entro em dentina mais profunda, aumento a espessura do meu laminado, amanhã tem que trabalhar com um pacificador, um grau de opacificação maior e tudo mais, essas situações também acontecem se eu desgasto de menos, né?
Porque eu começo a criar sobrecontorno, eu começo a alterar o perfil de emergência, né? Eu começo a criar vários outros problemas que talvez eu não tivesse se eu tivesse respeitado um planejamento, né, em laminado nesse sentido. Então, o Marcelão comprou outro selo ali. O Marcelão tá em todas. Não perde uma coisa, tem uma live nossa aqui, ó. Top, Marcelão. Ô, Saulão, é meio complicado, né? Eu também acho que essa evolução que a gente está conversando aqui é muito interessante. Essa evolução, desde da indicação dos laminados até a cimentação, ela tem que ser criteriosa mesmo. Ainda bem que me parece que essas indicações estão aos poucos sendo cada vez mais prudentes, né? Me parece que aquele boom de se fazer lente, de fazer faceta em todas as bocas por, sei lá, aquele boom mesmo que surgiu aí no mercado, está passando, né? O que a gente tem sentido nos nossos cursos, o que a gente tem sentido nas pessoas desistindo de fazer e querendo trocar porque quer tornar os dentes novamente mais naturais e não artificiais, do jeito que às vezes fica, até pela cor escolhida. Então, ainda bem que está mudando. E quando a gente decide fazer alguma coisa dessa por indicação mesmo, a gente tem que fazer um planejamento adequado para conseguir, no final, saber o tipo de cimento que a gente quer usar, o que a gente precisa usar para conseguir chegar onde a gente quer, né? E aí, resumindo para quem está assistindo aí e vai continuar assistindo mais um pouco, cara, você vê alguma indicação hoje para a gente usar cimento resinoso em vez de uma flow, uma faceta? Assim, ó, eu penso que quando a gente vai para a literatura e procura um bom cimento foto, a gente fica basicamente em duas marcas, assim, né? Relax Veneer, 3M, né? E o nosso Varolink Static e o Voclar. Eu tenho, assim, eu acho que são dois fabricantes de excelência, ninguém na literatura questiona esse tipo de coisa, né? Eu tenho algumas críticas à ideia de você ter que comprar essas partes de kits inteiros de resinas foto, né, de cimentos resinosos foto, pelo fato de que, assim, se a gente vai para a prática do consultório, você compra um kit inteiro, muitas das cores que o fabricante oferece a gente não faz. Exatamente. Né? Eu procuro desconstruir da cabeça dos meus pacientes a ideia dos BL, eu nem mostro para eles BL, né? Porque aquela cor opaca, gigantesca, que lá para mim já é completamente estético. A gente acaba ficando em matizes muito perto de A1, né, B1, A2, um A3 no máximo, né? É difícil a gente entrar em matizes C, né, em outros matizes mais difíceis. Acho que a gente nunca fez, né? Exatamente. Eu não me recordo, pelo menos, de a gente ter feito essas mudanças assim, né? Então, assim, aí o que eu acho? Você vai para Relax Veneer, eu até nem sei se ultimamente a 3M tem vendido os cimentos resinosos foto em bisnagas avulsas, né? Mas como você fica à mercê de um sistema que depende de um try-in específico do fabricante, o que eu penso? Esse sistema torna-se muito caro, né? Porque aí você compra um monte de try-in, um monte de cimento, microbrush, ácido e todo aquele aparato. Leque todo, né? Exatamente. São excelentes materiais, mas não são os melhores em tudo, como a gente discute, né? Não tem um fabricante que é, né, ponta em todas as questões, né? Você vai pro Varolink Static, eu acho também um excelente cimento. O problema dele é que o cara não usa a escala Vita, né, como referência. Ele te oferece um cimento warm, aí eu me pergunto, né, que cor é essa? Né? Aí você testa, você não gosta, não, tem que usar um neutral. Que cor é neutral? Entendeu? Eu acho que na mente do clínico, do restaurador, matiz e croma é muito claro, né? A1, B1, né? B2, A2. Mas essas ideias, assim, eu acho que elas dificultam um pouco nós. Então, na minha maneira de pensar, os cimentos foto, eles acabaram, no meu conceito, sendo completamente excluídos da minha prática clínica, porque eu consigo exatamente o mesmo efeito com materiais num custo, pelo menos de aquisição, não proporcional, talvez, né? Mas de aquisição muito inferior, que me resolve um problema que me deixa abrir mão da utilização do cimento try-in e consigo ter a mesma possibilidade de ficar lá horas, se for necessário, limpando excesso e passando pincel e cuidando de todo o processo. Exatamente. Então eu penso assim, o cimento resinoso foto, eu não vou ser o primeiro, igual o fosfato de zinco, a falar mal. Entendeu? Acho que quem utiliza com protocolo, com conceito e tudo mais, ótimo. Só que você está investindo 5 vezes mais do que você precisaria, né? Para chegar no final de 2 anos de validade, se é que você vai comprar um material com tudo isso de validade, você vai jogar boa parte do produto fora, porque a maioria das coisas você não vai usar. Sem dúvida. Você não vai usar. Nós nem podemos falar que não funciona, né? Porque se a gente começou falando que a flow é igual ao cimento resinoso, não dá para se conversar. Né? E se a resina é melhor que os cimentos,
Então, tudo funciona, é só saber Tudo trabalhar funciona. de maneira direita e fazer a sua escolha do que você quer, né? Quer gastar mais, quer um try-in, fica à vontade, vai funcionar. Quer uma flow, vai funcionar. Quer fazer uma resina aquecida, vai funcionar. Faça a sua técnica da melhor maneira possível, respeitando, né? Respeitando as propriedades dos materiais. E aí não esquecer que isso depende da adesão, depende da fotopolimização, depende de um monte de coisa aí que está agregada a esse sucesso, né? Sim. Exatamente. As questões adesivas que você conversa bastante, até muito mais do que eu quando você vai conversar sobre adesão, talvez o tipo de cimento que você vai utilizar, o agente de união, é muito menos importante nesse processo final do que o protocolo inteiro, né, adesivo, né? Muita gente se vislumbra com resina foto e não se pergunta que foto o usuário está usando, né? Acha incrível que você tem uma resina translúcida e quer usar, mas não se pergunta qual é o fotoiniciador e se o seu foto consegue, né, iniciar o processo, né, dessa conversão. Então, são questões que eu penso assim, até mais sérias do que a necessidade de você adotar um protocolo de mudança de cimento, embora isso pareça que, como um passe de mágica, vai revolucionar os insucessos em planejamento protético, né? No caso de situações com laminados, né? Com certeza. E fotopolarização é uma coisa interessante, cara. A gente não aprende na graduação, né? A gente pouco aprende, a gente usa como se fosse simplesmente uma luz, né? Vou jogar a luz e endurece, né? A ideia é essa, vou jogar a luz e endurece. Mas, cara, tem tanta variável com uma polarização boa que eu acho que é a parte mais difícil de uma construção de uma resina ou de uma cimentação é a fotopolarização. E é difícil mesmo. Né? Aquele negócio das resinas, dos cimentos, polimeriza 40 segundos, que não faz sentido nenhum se o cara entender um pouco de fotopolarização. Aí você pega, que nem você falou, uma resina translúcida, o cara não sabe, se não tiver canforoquinona, ele tem outro fotoiniciador que você não tem a possibilidade de fotopolarizar com muitos fotopolarizadores, ou você brinca de endurecer a resina. Aí uma faceta cai, o cara não sabe nem por que caiu, né? Caiu às vezes porque está super polimerizado tudo. Então, olha o quanto de problema que a gente pode criar, né? Para você ter sucesso de uma maneira bem simplista, Salom, para você ter sucesso na fotopolimerização, a gente precisa de 3 coisas. Comprimento de onda, potência e tempo. Sabe uma maneira legal de entender isso? É a gente transformando isso em chave e fechadura. Dentro das resinas, e aí inclui resina foto, resina flow, cimento resinoso, exclui tudo que for resinoso, né? Dentro da massa das resinas, a gente tem as fechaduras, tá? E nosso fotopolimizador tem as chaves, né? A chave é o comprimento de onda, que abre as fechaduras. As fechaduras são os fotoiniciadores e os aceleradores que vão começar a reação de fotopolimerização. Então você tem que ter a chave certa para abrir a fechadura certa. Não adianta eu pegar a chave do meu carro e tentar abrir o seu. Então, se meu foto não tiver a chave certa, não vai abrir o seu carro. Não vai iniciar a polimerização da minha resina. A potência é quantas chaves eu consigo jogar ao mesmo tempo. Então, eu posso jogar 3 chaves e abrir 3 fechaduras ao mesmo tempo. Mas eu posso jogar 1000 chaves e abrir 1000 fechaduras ao mesmo tempo. Isso vai fazer com que a minha polimerização seja mais lenta ou mais rápida, né? E aí toda a resina depende de uma energia. Ela tem que ter uma quantidade de fechaduras abertas para conseguir o grau de polimerização completo, né? Ela tem que ter. Então você tem que jogar a quantidade de chaves certas para conseguir abrir o máximo possível e fazer o grau de conversão possível. E aí é o tempo que entra nisso. Se eu estou jogando 3 chaves, eu preciso de muito tempo. Se eu preciso jogando 1000 chaves, o tempo vai ser mais curto. Só que daí entra as variáveis de uma fotopolarização, que se você fotopolarizar muito rápido, você não dá tempo do grau de conversão, porque ela endurece tão rápido que um monômero não consegue chegar mais no outro. Aí você fica subpolimerizado, formando radicais livres, deixando o monômero residual, que vai ser totalmente tóxico por dentro e ainda não atingir as propriedades finais da resina. Aí você vai cimentar uma faceta dessa, com cimento translúcido, que não tem canforoquinona, com foto LED convencional de segunda geração, você brinca de endurecer a resina. E aí que a gente quer o sucesso numa cimentação dessa como? Né? Sim. É complicado, cara, é complicado. Aí você cai naquela máxima, né, das facetas que amarelam com o tempo, né? Daqueles resultados, né? Daquilo que a gente não gostaria de acontecer, do tipo de cimentação de laminados,
É algo que quando alguém questiona pra gente nas aulas, ou a gente está conversando de maneira informal e alguém cita esse assunto, é algo que eu, né, não gosto que aconteça comigo, porque todo o meu, sabe, toda a minha atenção e a minha melhor forma de agir foi no primeiro processo de cimentação, né? Quando você tem cimentação, o que você vai fazer, né? Você tem resina que você não sabe onde é que está, né? Você tem dente de ar-condicionado que você nem consegue mais tirar, né? Sabe? Algumas situações que já alteraram, inclusive morfologicamente, dentina e esmalte, atrapalhando a questão da adesão, como é o caso de usar hemostático, para quem não faz isolamento absoluto com grampo e utiliza fios úmidos, né, em cloreto de alumínio, como hemostop e outros componentes. Então, esses processos inteiros participam também do processo final, né? Eu acho que é muito mais sério do que a gente discutir única e puramente qual cimento a gente utiliza, né? Como se isso fosse uma característica, né, para resolver todas as situações. E por outro lado, até que você citou nessa questão da fotopolimerização, né, até essa questão da taxa de conversão, não sei o que você tem lido acerca disso, mas até a questão da taxa de conversão, né, que a gente acaba sempre indicando valo, né, sempre fazendo protocolos de polimerização, né, existem alguns trabalhos na literatura que citam, não sei se isso mudou recentemente, mas se você leu isso. Até o próprio fato de você ter uma taxa de conversão maior não garante que você tenha única, exclusivamente, todas as características mecânicas e físicas que uma resina poderia chegar. Né? Então, o fato das resinas termoaquecidas, se elas nos dão um range maior, né, de taxa de conversão, 70%, 68%, 75%, aquele máximo que a gente tem naquele número ideal, isso também não garante que a gente não vai ter amarelamento, né, que a gente não pode ter soltura, que uma oclusão instável não possa levar a um insucesso, uma decimentação. Claro, então, o processo adesivo, eu vejo assim, com tantas variáveis, que a escolha do cimento acaba sendo mais um fator que tem que cumprir o seu papel e não querer sobrepor erros que foram cometidos em etapas anteriores. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E esse negócio de alteração de corpo, a gente está finalizando, que já faz quase 45 minutos aqui. Passa rápido, né? O Saulão, outra coisa é o clareamento, né, cara? Uma coisa interessante, né? Você vai fazer facetas em dentes escurecidos, se a gente for ponderar a importância do clareamento ou não, se a gente quiser uma sobrevida da cor escolhida para essa faceta, o ideal era não fazer clareamento antes de fazer a faceta. Faz clareamento nos dentes naturais, mas naqueles que você vai fazer faceta, não façam. Por quê? O que vai acontecer? Se você fizer clareamento na boca inteira, você clareou a boca inteira, aí você fez faceta nos 6 dentes anteriores clareados. O que vai acontecer daqui 1 ano e meio, 2 anos? Você vai ter recidiva do clareamento. E aí o que acontece? Se você tem porcelana ou resina, seja o que você fez, a faceta falou, não, agora eu quero voltar, eu quero clarear de novo. No momento que você for clarear de novo, você vai clarear os dentes naturais, mas aquele que tem a barreira da sua faceta, não clareia mais. Aí você vai ficar com aqueles dentes acinzentados, escurecidos e os dentes naturais brancos. Sim. Então, o que a gente tem que fazer? Clareamento naqueles que não vão receber as facetas, chega na cor que você quer e trabalha nos seus dentes que vão receber a faceta baseado nas cores que você chegou nos dentes naturais. E aí, daqui 2 anos, quando tiver recidiva, vai ter recidiva nos dentes naturais. Você tranquilamente vai poder fazer clareamento de novo, sem se estressar com as cores da faceta. Né? Principalmente naqueles casos de dentes tratados analogicamente, né? Sim, pior ainda. Né? Pior ainda, né? Que você tem um fator intrínseco de alteração de cor, né? Exatamente. E aí depois você vai ficar, pelo menos, na tentação de fazer clareamento interno, para tentar resolver o problema que você sabe que não vai resolver, né? Você sabe que você não vai resolver, você sabe. Mas é a única carta que você tem, né? Então, muita gente acaba, por erro no planejamento inicial, acaba caindo numa vala comum, entendeu? Exatamente. Sentir na obrigação de clarear interno para ver se por dentro do cimento e por dentro do laminado você tem uma alteração de cor na superfície externa. E a gente sabe que isso não vai acontecer. A Cláudia já falou que aconteceu com ela ali. André falou. André. Falou que aconteceu com ela ali. Acontece mesmo. Acontece, são alternativas, né? A gente fica igual quando você cimenta ou tipo relações adesivas, tipo overlay, tem sensibilidade depois, né? Não tem o que fazer, né? Você precisa cuidar no trato do substrato vital para evitar a sensibilidade, mas depois que deu, você vai ter que acessar, né? Se deu erro, vai ter que acessar pela oclusal, não tem pra onde ir, né? Top, cara. Top. Ó, tá todo mundo, boa colocar. Obrigado, Ana, obrigado ao Odonto ESP 21. Muito obrigado também. Tá? Que bom que vocês estão gostando. Nós estamos aqui para isso, né, Salão?
acho que essa é a nossa intenção. Para quem não acompanha a gente, nós estamos todo mês aqui sem intenção nenhuma, só para distribuir conhecimento. Nós temos um grupo ali no Telegram. Qualquer coisa, busque, peça um link para mim ou para o Saulo ali no nosso direct. Está aberto para todos. Ali a gente sempre bota todo mês 3 assuntos. Desses 3 assuntos, quem está inscrito ali escolhe o assunto que a gente quer vir discutir aqui. Eu e o Saulo vamos estudar, vamos atrás dos artigos mais novos, simplesmente para distribuir conhecimento com vocês. Estamos aqui para isso, né, Saulo? Perfeito. O pessoal, inclusive, que não está no grupo lá, eu vou até me comprometer a alguns detalhes. Gostaria de botar 3 trabalhos para que o pessoal gosta de ler, né, e atrás da literatura. Quem é muito descrente ainda, ou acaba ficando meio relutante em mudança de cimento foto para resina flow, já tem alguns trabalhos da literatura bastante embasados, mostrando que você tem exatamente, não só em questão de bula, como a gente comentou, né, que talvez era uma das coisas mais basilares para a gente ler, né, era você provando que você não tem nenhum tipo de diferença, né, no comportamento dele pós-polimerização, quando você compara os 2 grupos. Então você teria materiais com a mesma estabilidade, em questão de controle com o passar do tempo. Um outro trabalho muito legal é ler sobre resina termoaquecida, né, principalmente quem anda, né, no universo de silicato e feldspática, né, sistemas cerâmicos com características de resistência muito diferentes, e às vezes uma resina muito viscosa pode te dar insucessos de fratura durante a etapa de instalação de laminados, né? E por terceiro, pessoal, quem ficou talvez curioso, quando a gente começou a falar sobre protocolos de quantidade de desgaste, tem alguns trabalhos publicados por um autor chamado Galip Gurel, tá? Eu vou disponibilizar no nosso grupo também um trabalho desse, que ele vai falar sobre quantidade de desgaste, sobre efeito de laminados, e alguns debates. E aí no nosso grupo a gente pode ponderar depois outras situações clínicas, outras questões para discutir. Top. Acho que atingimos o objetivo hoje, né, Salão? Perfeito, por mim. Todo mundo tenha gostado aí, né? Acho que foi mais uma discussão top, legal. E vamos agora. Vamos saber, ó. Vocês indicam algum livro bem ilustrado de prótese fixa que mostra os detalhes de preparo e sua relação com cimentos e resina? Nessa linha de raciocínio, Saulo, você sabe? Com quem que a gente está falando aqui? Odonto Esp. Tá? Qual é o seu nome, Odonto Esp? Eu vou falar só de maneira genérica, então, tá? Hoje em dia nós temos muitos autores com trabalhos em termos de livros, né? Com fotografias lindíssimas e talvez estabelecimento de um protocolo muito legal. Só que essas sessões que a gente está discutindo aqui, Jefferson, né, de efeito do laminado, de comparação entre esse e aquilo lá, ela é muito mais atual, né? E se renova muito mais em literatura científica do que propriamente em livros, né? Então, eu acho que existe um livro de um autor, pessoal, eu não me recordo se existe em literatura em português, do mesmo Galip Gurel, que eu comentei com vocês. É um livro um pouquinho mais antigo de laminados, mas se você respeita os fundamentos de laminados que ele trata lá, é algo fenomenal da mudança de conceito que a gente tem, num conceito que se preocupa tanto em avaliar a resistência do substrato, quando é que o dente está indicado para faceta ou para coroa, né? Situações de desgaste, material provisório, cimentos, sistemas adesivos. Claro, aí a gente precisa, algumas coisas, dar uma reformulada com o passar do tempo, porque são materiais que caem em desuso, às vezes a gente não tem mais. Atualizar, exatamente. Então, em livro, é meio difícil a gente encontrar. Às vezes a gente vai comprar mais o material como um todo, né? Fotografias bonitas, mas eu não sei se vai dar para a gente assim, um up tão grande clinicamente, porque as informações do livro, você sabe, você é mais escritor de livro do que eu, né? Você sabe que às vezes as situações passam muito rápido, né? O livro fica meio que distante e a informação acaba sendo, talvez, subaproveitada em algumas das situações, né? Por uma questão dinâmica da especialidade em si, né? Desenvolvimento de novos materiais, né? Não tem como um livro se atualizar, né? Assim. Exatamente. Eu acho que vamos enviar os artigos ali no grupo, entra ali no grupo, e a gente envia os artigos. Acho que nossa informação através dos artigos vai ser bem mais útil do que livro mesmo, né? Do que livro, E assim, Jeff, e cá entre nós, tá? Eu não pagaria hoje R$1.000 um livro de laminados. Entendeu? Eu acho que a gente cria essa informação mais barata e de uma atualidade maior do que a gente investir nessa situação. Então, eu tenho essa ideia. Felipão, obrigado aí pelo elogio, cara. Fico feliz também, cara. Olha lá, Saulão, que o Felipe escreveu aí. Obrigado, cara. Isso que esses elogios de vocês dá força para a gente continuar firme e forte nessa caminhada aqui. A gente faz isso para vocês, tá?
E talvez por último, já estou falando demais, talvez por último, uma ideia, pessoal que já está no nosso grupo, para a próxima live que a gente for marcar para o mês que vem, a gente vai lançar a possibilidade do pessoal lançar alguns temas, né? Às vezes a gente escolhe temas que são curiosos para nós, né? E às vezes pode ter alguns outros colegas nossos que gostariam da gente conversar sobre outros assuntos, tá? Pessoal, Então, faz isso então, o pessoal está sugerindo. Bota uns temas lá no nosso grupo do Telegram que vocês gostariam que a gente discutisse. Aí eu e o Saulo escolhemos 3 dos que vocês colocarem e aí vocês sorteiam, tá? Vocês, né? E aí isso, a gente faz uma enquete normal e seleciona. Aí a gente faz uma listagem e vai substituindo todo mês pelas opções de quem está com a gente ali mesmo, sugerindo esses temas, até passar todos. Acho que vai ser legal. Perfeito. Sai da gente a responsabilidade de escolher os temas, vamos buscar os temas que o pessoal tem mais dificuldade. Achei legal. E a gente discute isso, né? Legal. Se a gente não souber, a gente estuda. A informação a gente sabe onde adquirir, né? A gente sabe adquirir, a gente não sabe tudo. A gente não sabe tudo. Sem dúvida, sem dúvida. Beleza, galera? Obrigado, viu? Foi top de novo. Obrigado para todo mundo aí. Salão, obrigado logo, vamos juntos aqui outra vez. Feito, um abraço, pessoal. Um abraço a você também, é sempre um prazer estar junto, tá? Galera, boa noite. Tchau, tchau. Até mais para todo mundo.